Pronto, fala galera do EP Debate, bem-vindos ao primeiro episódio de 2025, né? A gente está voltando aí depois de algumas semanas sérias, né? E a gente está aqui de volta, reunido, para falar um pouquinho sobre mercado da bola, né? Enquanto os estaduais, né, ainda, né, no começo, né? A Copa do Nordeste também iniciando, então a gente não tem muito material para falar sobre, sobre time, sobre performance. Então a gente vai falar hoje sobre o mercado da bola. Primeiramente, eu quero aqui oficialmente, né, desejar, eu sei que está um pouquinho tarde, né, mas nunca faz mal, desejar aqui um feliz 2025 para todo mundo, para o Ravel e para o Matheus, aí, os nossos queridos companheiros, meus amigos. Então, primeiro quero que vocês se apresentem, né? O Matheus está aí, ó, com a camisa do Ceará, o Ravel está com a camisa do Sport, né? Já dando aí um gostinho do que a gente vai falar hoje. E aí, Matheus, como é que você tá, cara? Primeiro é um prazer, né, voltar a gravar com vocês, mais um ano começando. O Ravel, ele teve ausente por um tempo, né, foi passar o ano novo em outro estado. Aí a gente teve que se ausentar um pouco, né, mano? O cara foi curtir um pouco a vida. Patrão. Patrão demais. Mas assim, né, voltando pro vídeo, prazer estar com vocês de novo, estar com meus amigos, resenhar mais um pouco, falar umas abobrinhas para vocês escutarem. Espero que em 2025 a gente possa falar muitas vezes isso. Perfeito. E o Ravel? E aí, gente, feliz ano novo para todo mundo, né? Primeiro EP Debate de 2025, a gente vai começar falando, como o Carlos disse aí, a gente vai começar falando sobre o mercado da bola até então, né? Que hoje é dia 22 de janeiro, então ainda tem muito mercado para acontecer, mas a gente vai falar sobre as contratações dos times nordestinos da Série A até agora, né? A gente vai fazer aí um apanhado, falar das contratações dos times, avaliar, tudo mais. A gente vai colocar aí na tela as contratações e desejar um feliz 2025, né, para todo mundo aí que está nos assistindo, para o Carlos, para o Matheus. Um 2025 bom para os nossos times aí. E é isso. Pedir também para todo mundo deixar o like, deixar o comentário. Se faltou alguma contratação aí, se faltou algum jogador, alguma coisa, deixar nos comentários também, né? Porque tem acontecendo muitos rumores, muita gente entra, sai e tudo mais. Então, deixar nos comentários e dizer também, dar sua opinião também. A gente vai falar aqui um pouco sobre os mercados, quem contratou melhor e tudo mais, a gente quer ouvir a opinião de vocês também. Então é isso. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço a pedido do meu irmão Davi, ele que acompanha, tem 10 anos, acompanha o nosso canal, né? E aí ele pediu para que eu mandasse um abraço quando a gente fosse falar do Ceará, né? Então tá aqui um abraço para o Davi. Mas antes de falar do Ceará, a gente vai falar sobre o esporte. Ravel aí homenageando, né, o leão pernambucano. E, enfim, o esporte, né, sem se alongar muito, o esporte subiu para a Série A, né, junto com o Ceará, fez um 2024 um tanto, né, oscilante. Todo mundo esperava que o esporte fosse subir com uma certa facilidade, coisa que não aconteceu, né? Teve troca de treinadores, 3 treinadores, né, durante o ano, não conseguiu ir bem na Copa do Nordeste, mas, né, deixou um elenco ali, né, bons jogadores, né, que permanecem, né, para o elenco. E eu queria falar primeiro com o Ravel, né, Ravel, assim, um apanhado geral, né, sobre as contratações do esporte, né, elencando que o esporte trouxe o Matheus Alexandre, um lateral de 25 anos, né, do Cuiabá, trouxe o Fabrício Domingues, do Racing, esse em definitivo, esteve emprestado no ano passado, né, mesma coisa com o Lucas Lima, emprestado pelo ano passado. O esporte consegue a permanência dele de forma definitiva, né, ele foi o melhor jogador do esporte no ano, né, Gustavo Maia, né, um ponta de 24 anos, que veio do Náutico, né, o seu rival pernambucano, o Johan, né, que veio aí para compor o meio campo, o Antônio Carlos, né, o zagueiro do Fluminense, e o Hereda, o lateral do CRB. O esporte gastou em torno de 13 milhões de reais nessa janela de transferências, e eu queria saber um pouco do Ravel sobre
né, sobre o mercado do esporte. Bom, ruim, né, um ponto fraco, um ponto forte. Assim, o esporte a gente tem que entender a realidade de cada time aqui, né? Mas antes de falar sobre o mercado do esporte, eu queria só relembrar uma coisa. Que no episódio do Ceará, da discussão se o Ceará subia ou não subia, foi dito por alguém que está aqui agora que o esporte não ia subir. Que o Ceará ia pegar a vaga do esporte e o esporte não subiria. Então, só relembrar isso, né? Quem quiser assistir o episódio lá se o Ceará sobe ou não, mas enfim, se a pessoa quiser se manifestar também, né, depois, fica à vontade. Mas enfim, falando sobre o mercado do esporte, tem que lembrar que o esporte é um time que subiu de divisão, o esporte é um time que não tem toda a grana do mundo, então assim, a gente vê que o esporte fez o que deu com o que tinha, né? E o esporte, na minha opinião, traz desses aí que estão na tela, né? Vocês podem ver aí, o Gonçalo Paciência, que para mim foi uma contratação surpreendente nessa janela. Ele conseguiu a permanência do Lucas Lima, conseguiu a permanência do Fabrício Domingues, que foram jogadores importantes, como o Carlos falou, o Lucas Lima foi o jogador mais importante, melhor jogador do esporte na temporada, importantíssimo para o esporte subir de divisão, inclusive no último jogo da temporada, né? Marcando gol contra o Santos e tudo. Mas, na minha opinião, o esporte traz bons jogadores de uma forma geral. O Johan é um jogador que eu acho bom, principalmente para a realidade do esporte. Pode ser que o esporte jogue com 2 meias, né? O Lucas Lima e o Johan, até para ele ser banco do Lucas Lima. Um jogador que me agrada muito dentre esses aí é o Matheus Alexandre. Eu acho que ele é um jogador um pouco subestimado. Ele não é nível bola de prata, nível seleção do campeonato, mas eu acho ele um bom jogador. Um jogador, assim, de time que briga ali para ficar no meio da tabela, até um pouquinho a mais, assim. Acho um bom jogador, um lateral direito, que é uma posição que é tão difícil de você achar, então eu gosto do Matheus Alexandre. O Hereda também chegando aí. Enfim, esses para mim são os destaques, e eu acho que o esporte fez um mercado interessante, assim, bem digno para um time que está subindo de divisão. E o esporte, ele tem um valor aproximado, como o Carlos falou, 3,3 bilhões. O esporte, se não me engano, dos 5 nordestinos, foi o terceiro que mais gastou. Então a gente vê que é uma coisa surpreendente, né? Então, para mim, o mercado do esporte é legal. Eu achei interessante as contratações. Gostei. Até porque, né, Matheus, o esporte, como eu falei anteriormente, o esporte terminou o ano com uma base ali, né, bem montada, né, não precisou reformular o elenco, porque, de novo, o esporte tinha um elenco muito qualificado para disputar a Série B, né, e se esperava até que o esporte subisse com uma certa facilidade, coisa que não aconteceu, né? A gente sabe, né, mano, que o esporte, quando a coisa aperta, aí eles começam a dar para trás. Se o Santos não tivesse já um acesso garantido ano passado, a gente ia ver isso. Mas, assim, falando do mercado de transferência dele, eles fizeram um ótimo mercado, assim. Eles mantiveram o Fabrício Domingues, que já vinha jogando bem lá, já vinha sendo uma peça fundamental. E aí trouxeram bons reforços. Matheus Alexandre e Hereda são jogadores basicamente no mesmo nível, bons jogadores, conseguem disputar ali posição. Você tem um jogador que vai ser titular e um jogador que vai ser reserva, que não vai te deixar na mão quando precisar. Aí o Johan, acho que foi a melhor contratação que eles fizeram. É um jogador que pode jogar ao lado do Lucas Lima, como o Ravel falou, ou pode vir a substituir à altura o Lucas Lima, que, pelo menos a princípio, deve ser o titular, né? Já que foi o melhor jogador do time na temporada passada, já é de casa. Aí o Gonçalo Paciência, que eu acho que para todo mundo, né? Eu acho que para torcedor do esporte, qualquer torcedor, é um negócio super aleatório, mano. Quem é que. Primeiro que eu não imaginava o Gonçalo Paciência jogando aqui no Brasil, mano. Né? Nem no esporte ou em qualquer lugar. Mas eu acho que é um jogador que jogou no Porto, tem uma passagem pela seleção de Portugal. Pode ter sido. Pode vir agregar, né? É um cara que veio de graça. Pode ter sido um pedido do Pepa, né? O Pepa é português, né? Deve conhecer o Gonçalo Paciência aí. Enfim, pode ter sido um pedido dele aí que a direção do esporte, enfim, concretizou, né? E falando mais assim,
Eu acho que é uma ótima. Aí também tiveram. Eles contrataram, né, o Lucas Lima definitivo. Eu acho que eles fizeram dentro do orçamento que eles têm e do que eles podem brigar no campeonato, eles fizeram um ótimo mercado. Dá para montar um time que dá para brigar para ficar na Série A esse ano. Então, essa era a pergunta que eu queria fazer para vocês, né? O Sport, com o atual elenco, vocês acham que é o suficiente para fazer uma Série A forte, né? Ali, óbvio que o primeiro objetivo é não cair, mas às vezes você pode ali vislumbrar uma coisa a mais, né? Vocês acham que o Sport tem hoje essa força para conseguir algo a mais no campeonato? Eu acho que não. Assim, algumas coisas, né? O Carlos falou aí, bem no começo do Carlos falou, a gente esperava que o Sport fosse ser mais consistente na Série B, né? Não fosse oscilar tanto. Não sei se todo mundo esperava, né? Como eu falei, alguém aqui disse que o Sport ia perder a vaga. Então tinha alguém aqui que esperava que o Sport não ia... porque na realidade, né, o Sport teve uma reta final de Série B muito truculenta, né? Com saída de treinador, o Guto Ferreira foi demitido com poucos jogos, o Pepa, né, fez algumas partidas bem ruins, né, e acabou que o Sport, eu acho que a trajetória do Sport é muito parecida com a trajetória do Ceará, né? Conseguiu ali subir, ficar entre os 4, muito mais por um demérito dos concorrentes, né, tropeços dos concorrentes, do que pela uma certa, né, tranquilidade na competição, né? Mas, assim, o Sport, em termos de qualidade técnica, talvez fosse o segundo melhor elenco da série B do ano passado, perdendo para o Santos. Eu concordo. Eu acho isso também. Isso não quer dizer que vá se traduzir dentro de campo, né? Coisa que não se traduziu. Não, assim, uma outra coisa que eu sempre digo, que, tipo assim, em algum momento do ano, o Sport vai entrar em crise. Eu não sei em qual momento do ano. Mas, ano. Se vocês pararem para pensar, todo ano o Sport em algum momento entra em crise. Ou no meio da temporada ele se recupera no final, ou no final da temporada e vai mais ou menos. Desde 2015, quando o Sport foi para a Libertadores, alguma coisa, brigou para ir para a Libertadores, o Sport, todo fim de ano, alguma coisa assim, meio de ano, ele entra em crise. Então também tem essa. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o Johan também, né, é que o Sport eu acho que ele acerta muito, não só no nível do Johan, mas também na mudança de característica. Porque o Johan e o Lucas Lima, apesar de jogarem na mesma posição, eles têm características diferentes. Então, por exemplo, se você quiser um meia que seja mais leve, você bota o Johan. Se você quiser um cara mais pensador, que joga mais na frente, né, quase que atrás ali dos atacantes, é o Lucas Lima. Então, além de ter um jogador um nível semelhante, você tem um jogador que muda a característica do time. E uma outra coisa que eu também esqueci de falar é que nessas listas aí não estão todas as contratações. Eu não coloquei contratações, né, que voltaram de empréstimo. O jogador tal voltou de empréstimo, não está nessa lista. E porque senão ia ficar gigantesco. Isso, eu botei os principais. A gente também sabe que muitos desses jogadores voltam de empréstimo, mas já são emprestados de novo, então tudo isso. E uma outra coisa, falar para vocês dois aí, Carlos e Matheus, prestarem atenção nos jogadores, irem memorizando, porque no final eu vou perguntar algumas coisas para vocês. Fazer uma dinâmicazinha aí com vocês. Então já vão memorizando, já vão pensando aí nos jogadores. Tá bom, cara. Nem todo mundo aqui do vídeo tem uma idade avançada. A gente vai conseguir lembrar, cara. Ninguém tem, cara. Somos todos jovens. Deixa eu só aqui... próximo da lista vai ser... Opa! Tá com um pouquinho de lag aqui Foi. A gente tá no Bahia do O sistema... Não, ele não se decidiu, não. O Carlos não quer falar do Bahia. Não, eu quero falar do Bahia. A gente percebeu que o Carlos não quer falar do Bahia, mano. Pronto. Agora tá no Bahia. É porque é meio difícil controlar aquilo, né? Mas, enfim, aí agora a gente vai passar para o Bahia, né? O todo poderoso do mercado da bola nordestino, né? O bichão, né? O bicho papão aí do mercado. O bichão.
E olha a cifra, 98 milhões de carro reais. pelo Bahia, né? Nunca pensei que um clube nordestino pudesse, né, torrar 92 milhões de reais em reforços em uma janela essa que nem se encerrou ainda, né? Mas aí o Grupo City veio injetando em grana a rodo no Bahia, mas não quer dizer dinheiro, não quer dizer qualidade, não quer dizer que, né, o projeto vai dar certo, né? Mas, cara, olha o mercado do Bahia, né? Trazendo o Nicolas Azevedo do New York City, trazendo o William José do Spartak de Moscou, Rodrigo Nestor do São Paulo, trazendo o Eric Puga, né, do Ceará, o Eric, um volante do Atlético Paranaense, quase 30 milhões de reais, o Michel Araújo do São Paulo também, que não foi... o Ravel colocou aqui, 17 milhões de reais, o Santiago Ramos Mingo, zagueiro do Defensa e Justiça da Argentina, por 27 milhões. Cara, né, não tem o que, né, você falar sobre a agressividade do Bahia no mercado, né, Matheus? Mas, de repente, não sei se você torrando dinheiro todo o mercado, né, gastando milhões e milhões e milhões, o Bahia, por exemplo, ano passado ficou atrás do Fortaleza, né? Perdeu, por exemplo, um campeonato estadual para o Vitória, recém, né, promovido à Série A. Então, a verdade é que, né, o Bahia tem gastado muito dinheiro, mas, né, isso não tem sido nenhum certificado de qualidade, né, e de aprovação para o projeto, né, Matheus? Mas é porque... Mas é assim, né? Uma aposta. Eles estão contratando, eles têm dinheiro para gastar. Então, no papel é tudo bonito, mano. Você contrata aqui um jogador, quanto é que ele tá valendo? Dá para trazer, vai agregar pro time, mas uma coisa eu sempre gosto de usar a seleção de 82 como exemplo. No papel é tudo bonito. Você olha, aquele cara ali, a gente vai ganhar, a gente vai melhorar, mas necessariamente quando entrar em campo, não quer dizer que vai dar tudo certo como no papel. Mas eu acho que é tipo como o John Textor faz no Botafogo, mano. Ele pode contratar, ele pode suprir, então ele faz o teste, ele vê que não dá certo, ele vai e contrata. Ele vai onde não tá dando certo. Eu acho que é o que o Bahia tá fazendo. Eles fizeram a primeira temporada, eles viram que teve muitos problemas, e eles estão reforçando muito mais o ataque do que a defesa. Um time que teve muito pouca criatividade ofensivamente, mesmo tendo bons jogadores no meio de campo. Faltou atacantes, faltou assim... Tanto que eles trouxeram o William José, né, que já tem experiência jogando fora, até aqui no Brasil também já fez sucesso, trazendo o Pulga, que é um ponta, que foi grande destaque no Ceará ano passado, artilheiro da Série B, um ponta que, além do drible da quebra na marcação, um cara que também consegue fazer gols, né? Então eles estão tentando melhorar o que não deu certo no primeiro ano. E foi uma boa janela. Dá para dizer que foi muito gasto, mas os caras trouxeram 2 caras que foram campeões da Copa do Brasil há 2 anos atrás. E um era titular e o outro era tipo um 12º jogador. E eles conseguiram também praticamente melhorar em tudo que tava. Trouxeram então um defensor novo, trouxeram jogadores novos e com experiência. Agora, tem uma coisa, né, Ravel? Que o Rogério Ceni vai precisar mostrar resultado, né? Mais do que nunca. De novo, aí tendo praticamente todas as seus pedidos sendo realizados, né, sendo contratados pela diretoria, pelo Grupo City, enfim, o blindado aí vai precisar mostrar resultado, né, nesse ano. Só um adendo que o Rogério Ceni é o ídolo do Ravel, né, então ele vai falar até com carinho. Com emoção. Eu não sei se o Rogério Ceni é tão blindado assim por lá. Mas assim, eu acho que é difícil a gente fazer um programa e falar sobre contratações de clubes nordestinos e falar sobre o Bahia. Porque hoje o Bahia ele tá num outro nível de jogo, assim, tá em outro game. O jogo do Bahia é outro, cara. Se a gente for olhar as cifras, né? Eu citei aí que o Sport foi o terceiro que mais gastou, com 13 milhões.
a diferença do terceiro para o Bahia é gritante. O próximo aí é o Vitória, que é o segundo colocado. O próximo é o Vitória, que é o segundo colocado aí. Em segundo colocado, em quem mais gastou. Vocês vão ver a diferença do segundo pro Bahia. O Fortaleza gastou 10 vezes menos do que o Bahia. Então o Bahia hoje o Bahia está em outro nível, é outra coisa. E assim, uma coisa que eu ia falar sobre o Rogério Ceni, que também serve para o William José, porque assim, eu não sei se o Rogério Ceni, ele é a pessoa, o Bahia tem um projeto ambicioso, né, o Grupo City tem um projeto ambicioso, eu não sei se o Rogério Ceni é o cara para isso. Porque como o Carlos falou, o Grupo City está dando tudo que o Rogério Ceni quer e tem que ver se o Rogério Ceni entrega resultado. O Rogério Ceni tinha o objetivo de chegar à Libertadores ano passado, enfim. Mas vamos, a gente espera mais do Bahia, né? A gente fala aí sobre as contratações do Bahia. Também é curioso ver que o Rogério Ceni trouxe 2 jogadores que são aí São Paulo, o Rodrigo Nestor e o Michel Araújo, né? O Rogério Ceni passou pelo São Paulo antes de ir para o Bahia. Então, são 2 jogadores que já tiveram com o Rogério Ceni, o Rodrigo Nestor e o Michel Araújo. E o Eric, que é um jogador que o Rogério Ceni, não o Eric Puga, né? O Eric é um jogador que o Rogério Ceni gosta muito, que era um cara que era lateral e foi para volante. Se vocês forem lembrar aí, o Rogério Ceni gosta muito de fazer esse tipo de coisa. O Rogério Ceni fez isso com o Gabriel Dias, fez isso com o Felipe. Ele gosta muito desse tipo de jogador que era lateral e vira volante. E o Bahia também teve algumas perdas, né? O Tassiano foi pro Santos, ali na direita, né? A gente pode ver o Tassiano foi pro Santos, o Vitor Cuesta saiu, o Carlos de Pena saiu também. Desses aí, o que jogava era o Tassiano, né? Jogava mais assim, né? O Vitor Cuesta jogava, mas foi muito questionado no Bahia. O Tassiano aqui era o cara... Me surpreendeu essa saída do Tassiano. Eu achei que o Tassiano... Fiquei bem surpreso. Eu acho, Ravel, que talvez o Bahia viu uma oportunidade de mercado, porque o Santos pagou muita grana nele. Ele também já está indo, né, encerrando aí para o final da carreira. Talvez o Bahia tenha visto, os caras estão dando aqui uma baita de uma grana no jogador que a gente não tem, talvez, né, uma expectativa que dure por mais 4 anos, 5 anos. E eu vejo assim, é a única justificativa que eu vejo. Eu não sei se... Assim, eu até posso pensar por esse lado. Também pode ser uma oportunidade de mercado, porque eles estavam devendo o Santos pelo Jean Lucas, né? Aí eles abateram também o valor do Jean Lucas e ganharam o que sobrou. Na verdade, gente, eu me equivoquei, tá? O Tassiano tem 29 anos. Eu pensei que ele era mais velho. É porque a calva... aparenta. Mente um pouco. Tá ali a idade dos jogadores, né? O time, o contrato, tudo. Mas, assim, vocês falaram aí da questão de abater valor, da questão financeira. Vocês vendo ali o total que o Bahia gastou, aqui ou aqui, né? 92 milhões de reais. Vocês acham que o Bahia tá precisando abater valor, tá precisando de oportunidade de mercado? Assim, eu cogitei isso. Não, foi porque o Tassiano vai render um dinheiro pro Bahia, o Bahia prefere vender o Tassiano para contratar outro cara. Mas, o Bahia tá precisando desse dinheiro? Eu acho que não. Eu sei que não tá, mas sei lá, o futebol brasileiro tem tanta maluquice, né? Por exemplo, o Botafogo aí com texto, devendo jogador, devendo funcionário, e é um clube também milionário, né? Mas sei lá, né? Ninguém coloca minha mão no fogo pra nada. É aquela questão, mas talvez eles viram que o jogador não era mais o jogador, foi com o primeiro ano de projeto, mas não era mais para frequência. Viram uma oportunidade de vender e ganhar um dinheiro por dentro com isso. Não, pode ser também, mas assim, eu também não sei se seria por isso, porque o Tassiano foi o principal jogador do Bahia na temporada passada. Pode ser o blindado, né? Mais uma peripécia aí do blindado, né? Para muitas que ele já teve. Não, claro. O blindado tem dessas, né? Pode ser que o blindado queria mudar o esquema, pode ser que brigou. O blindado, qualquer pessoa pode ter, o próprio Tassiano pode ter pedido para sair, mas assim, o que é fato é que eu me surpreendi com a saída do Tassiano, que na minha cabeça o Tassiano seria uma peça fundamental para esse segundo ano do Bahia. Mas enfim, falando sobre as contratações aí,
algumas contratações vêm sobre desconfiança, né? Jogadores que precisam se recuperar, como é o caso do Rodrigo Nestor e do Michel Araújo. O Rodrigo Nestor um dia foi um jogador tido como muito bom e hoje ele precisa se recuperar. O Michel Araújo sempre foi questionado no São Paulo. O Eric, o volante, já é um jogador que é mais consolidado, que eu acho muito interessante, foi uma baita contratação do Bahia. O Santiago Ramos é um bom zagueiro, mas jovem. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é bem mais difícil do que o Campeonato Argentino, então a gente tem que ver como é que eles fazem. É mais uma interrogação, né? Ele é uma interrogação, o Michel Araújo é uma interrogação, o Nestor é uma interrogação. Será que o Nestor vai se recuperar? O Michel Araújo vai ter o salto na carreira que se esperava? O Ramos vai conseguir jogar, vai conseguir bem? O Nicolás Azevedo já é um cara que estava lá, já estava bem, né? Adaptado. O William José também, para mim, é uma interrogação. O William José, eu não sei se ele é O Bahia tem um projeto ambicioso. O Bahia precisou, na temporada passada, de gols, e eu não sei se o William José é muito bom jogador. Muito bom. Mas eu não sei se ele ainda está... Né? O William José já está com 33 anos. Não sei se ele ainda tem idade para jogar. Muito grande dele, né? E eu não acho que ele é o cara pro Bahia botar essa expectativa. Eu acho que o Bahia precisava desembolsar uma grana, assim. Por exemplo, o Gabigol que saiu do Flamengo. Eu acho que o Bahia precisava, assim, de botar dinheiro, assim, num cara que fosse chegar e jogar. Levasse o Bahia para outro patamar, né? É mais ou menos isso. É isso, e um cara que fosse assim, não fosse um cara indo pro final de carreira, fosse um cara que ainda rendesse no Brasileirão. Sabe, eu acho que o Bahia precisava disso. E eu não sei se o William José é esse cara. Eu sou muito fã do William José. Acho ele um baita jogador, mas eu não sei se ele é o cara pro projeto ambicioso do Bahia. E aí o Eric Pulga, que também é um muito bom jogador. A gente viu ele na Série B jogando muita bola. Tem que ver se na Série A ele vai render, tem que ver se na Série A ele vai jogar. O Rogério Ceni agora, né? Rasgou elogios pro Eric Pulga, disse que ele jogava muita bola, que ele era muito bom. Tem que ver se ele vai se manter ali na Série A, se vai jogar bem, se vai conseguir render alguma coisa, mas é um jogador que tem expectativas também. Não é exatamente uma certeza também. Mas chega pro Bahia como um jogador jovem, chega com expectativas, eu acho que é um bom jogador, eu acho que pode fazer alguma coisa. Perfeito, meu querido Ravel. Então... Sempre um ícone, cara. Sempre um ícone. Falando do rival do Bahia, Vitória. Vitória que tem surpreendido nesse mercado, né? Tem sido bem agressivo, né? Contratou boas peças, né? O Claudinho, o Wellington Rato, o Fabrício, né? Que veio do Levante, da Espanha, o Gabriel, um goleiro, que veio do Curitiba, o Zé Marcos, bom zagueiro, o Zé Marcos, hein? O Ronald, volante, o Thiago Conte, meio que veio do Juventude, o Val Soares, né, veio do Marítimo, de Portugal, o Bruno Xavier, o Hugo, lateral do Botafogo, né, e o Baralhas, né, recém-anunciado, Vitória dando chapéu no Ceará, né. Então é um mercado, Matheus, bem agressivo do Vitória, né? Eu acho. E só um adendo, né? Enquanto a gente está gravando agora, adendo, né? Enquanto a gente está gravando aqui, dia 22, às 22 horas, saiu uma notícia, uma informação, vou até procurar aqui a fonte, de que o Vitória está a detalhes de acertar a contratação do Lucas Alter, né? Que pertence ao Botafogo. O Vitória está por detalhes de anunciar a contratação, de contratá-lo. Zagueiro aí também. Além desses aí, ainda tem esse aí. Pronto. Pra mim, a melhor janela foi a do Vitória, mano. Eu acho que pro que o time tem de orçamento, que pode vir, que se espera brigar, eu acho que fez um grande campeonato brasileiro de recuperação ano passado, com um time inferior, e eu acho que a expectativa é claro que o Campeonato Brasileiro também está ficando mais forte, a maioria dos times estão se reforçando muito bem,
Mas eu acho que a expectativa é que o Vitória consiga brigar não só para não cair, como também com uma Sul-Americana de novo. Eu acho que o Carpini, com mais corpo já no clube, com mais experiência na Série A, ganhando mais um leque de opções de jogadores bons, eu acho que o Vitória, olha, tem o goleiro Gabriel, um bom goleiro, que pode ser titular, que consegue entregar bons jogos, não é aquele goleiro que tem uma desconfiança. Claudinho fez uma boa Série A pelo Criciúma, né, na medida do possível, pelo time que ele tinha. Bruno Xavier é um bom jogador, que jogou na Série B ano passado pelo Ituano, um cara que talvez precisa ser mais provado, né? A Série A é o canto para isso, então se ele conseguir provar isso, é um grande reforço que o Vitória vai ter, buscando jogadores lá na Europa, mais desconhecidos, mas que a gente não conhece, mas que podem vir aqui e jogar bem. Eu acho que eles exploraram todas as opções de mercado que eles tinham. Buscar jogadores fora, buscar jogadores que estavam saindo, já estavam mais encostados no clube, como o Wellington Rato. Então, eu acho que eles usaram tudo que tinha e tem umas incertezas, jogadores que vieram de fora, nunca jogaram no Brasil, em ligas mais fracas, né? E porque aqui a gente tem... o cara veio da Espanha, mas não é porque o cara veio da Espanha que ele é bom. Não necessariamente ele jogava lá na Espanha, não, ele jogava nem na primeira divisão da Espanha. Então, eles vêm com incógnitas, com jogadores que precisam voltar a jogar futebol como o Wellington Rato. Eu acho que é como o Ravel disse com o Bahia, né? Trouxeram bons nomes, mas não necessariamente que é uma certeza, que vai chegar e vai dar certo. E aí, Ravel? Cara, eu acho que, assim, o detalhe aí, né, do valor que o Vitória gastou, o total até agora, né, 14,2 milhões, é o segundo que mais gastou até agora. Então, eu tinha falado, né, quando a gente estava falando do Bahia, que o Bahia gastou 92 e o segundo colocado gastou 14,2. Então, fica aí. É surpreendente, né, o Vitória ter gastado o seu segundo até o momento. A gente tem o Fortaleza, que esteve aí na primeira divisão ainda, atrás do Vitória. Mas, por enquanto, o Vitória está nessa segunda colocação. Eu acho que a janela do Vitória foi uma boa janela. Sim, alguns nomes que eu acho interessantes. O Ronald é um jogador aí, né, o que jogou no Fortaleza, estava no Cuiabá, né, nesse ano, e agora está indo para o Vitória. É um bom jogador, é um cara que faz tudo no meio campo. Ele vai ser aquele jogador que todo técnico adora, que é multifunção, né? Joga de volante, joga de meia central, joga de meia direito, joga de segundo volante, joga de várias funções. O Hugo é um jogador jovem, lateral também, chegando aí, interessante. O Wellington Rato é um jogador que precisa recuperar o futebol, né? Precisa não, ele foi bem até no São Paulo, mas também é um jogador que eu acho interessante, mas no São Paulo tinha muita... no São Paulo tinha muito aquela crítica, assim, ele não é jogador do São Paulo, mas o Wellington Rato entregou bastante coisa. O Barolo, estava assistindo recentemente, ele falou meio que sobre isso, falou, o Wellington Rato não é um jogador que tem a grife, vamos colocar assim, do São Paulo, mas ele chegou no São Paulo com vontade de vencer e isso foi muito importante. Não lembro se acho que foi do Wellington Rato, talvez seja ele, talvez eu possa estar confundindo com o Luciano, mas enfim, eu acho que o Wellington Rato é bem isso. Foi um cara que chegou no São Paulo com vontade de vencer, deu a vida, jogou bola. Eu acho uma boa contratação do Vitória. Um cara pro ataque ali, né? Porque, aí falando também sobre o Fabrício, né? O Fabrício também vem aí, um jogador jovem de 24 anos. Ele tá vindo com a esperança, eu falei do Wellington Rato que chega pro ataque. O Fabrício tá chegando aí com a esperança de que ele possa substituir o Alejandro. Saiu aí do Vitória, né? O Alejandro voltou de empréstimo pro Braga Bull. E o Vitória perdeu aí o Everaldo, ponta, e o Alejandro. Então, o Fabrício chega com a expectativa de que ele possa substituir o Alejandro. Eu não acho que o Fabrício vai fazer os 15 gols do Alejandro no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que ele pode ir bem e pode dividir essa responsabilidade, por exemplo, com o Wellington Rato, que está chegando agora. Ao invés do Fabrício ter que fazer os 15 gols do Alejandro, que talvez se o Alejandro não tivesse feito esses 15 gols, talvez o Vitória não tivesse mais na Série A. Mas o Fabrício chegando agora, ele pode dividir essa responsabilidade com o Wellington Rato. Ao invés dele ter que fazer 15, ele faz 7, o Wellington Rato faz 8, um faz 9, o outro faz 6, por aí vai.
Acho que foram boas contratações, principalmente para o setor, boas contratações, principalmente para o setor de ataque, que Vitória perdeu o Alejandro. Então, acho que uma boa janela do Vitória. Talvez eu não pensei a respeito, mas talvez eu concorde com o Matheus. Talvez seja a melhor janela até o momento. Pro que o time pode fazer e o que o time trouxe, eu acho que talvez seja a briga ali pela melhor janela. Eu acho que assim, a janela do Vitória é a mais criativa. Acho que essa pode ser a palavra. De criatividade é a melhor. E assim, o Vitória trouxe bons jogadores, e uma coisa assim que é de se atentar, que não gastou muito. 14 milhões para o tanto de jogador que o Vitória está trazendo, bons jogadores, o Vitória não torrou muito dinheiro, não. Sabe? São contratações ali boas, entendeu? Jogadores de graça, por empréstimo. Então, eu acho que é uma janela muito boa do Vitória. Se tu parar para pensar que o Vitória trouxe um centroavante da Espanha, que estava na segunda divisão, mas o Vitória trouxe um centroavante da Europa por 3 milhões de reais e trouxe um ponta do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, né? Há um tempo. Por 5 milhões, a dupla de ataque do Vitória ali, se for uma dupla, se não for, enfim, duas das peças de ataque do Vitória foi 8 milhões de reais, o que é muito pouco. O Vitória gastou bem, assim, acho que a melhor palavra é essa, é criativo. E uma outra coisa que eu queria pontuar, né, é que o Carpini é um técnico que eu sou muito fã. Eu gosto muito do Carpini, eu acho ele um cara muito bom. E eu sempre brinco, né, que o Carpini, que a galera fala, que eu brinco dizendo que o pessoal tem o Carpini como o melhor técnico pro time dos outros. É sempre aquela coisa assim, o Carpini é muito bom, o Carpini é isso, o Carpini é aquilo, fez um bom trabalho. Tu queria no teu time? No meu time não. Mas no time tal, acho que ele iria bem. Aí tu chega pro cara que torce pro time tal aí, perguntei, não, o Carpini é muito bom, fez um trabalho isso, fez um trabalho aquilo, fez um trabalho aquilo outro. Então tu queria no teu time? Não, no meu time não, vai pro time dos outros. Então assim, o Carpini é o melhor técnico do mundo pro time dos outros. É o que eu sempre digo. Mas, assim, eu sou muito fã do Carpini, acho ele um bom técnico. E, enfim, acho tenho uma boa expectativa para o Carpini, tanto no Vitória quanto para a carreira dele. Acho que fez uma escolha, ele não tinha como saber, né? Para aquele momento era o que o Carpini precisava, ir para São Paulo, dar um salto na carreira. Mas eu acho que não foi a melhor escolha. Mas, enfim, não tem como ele dizer não para São Paulo, né? Naquele momento. Fez um bom trabalho no Juventude, bom trabalho agora no Vitória. Eu acho que ele tem uma carreira muito boa pela frente. Enfim, acho que tenho boas expectativas aí para ele. E passando aqui, agora falando dos clubes cearenses, né? O Fortaleza, que eu vou adiantar, na minha opinião, eu acho que o Fortaleza fez a melhor janela, porque eu acho que conservou ali a base, não perdeu, né, seus principais jogadores, quer dizer, perdeu, por exemplo, o Hércules, mas vendeu bem, né, por 30 milhões de reais, e trouxe, assim, bons jogadores, né, principalmente o Paul Fernandes, que eu acho que foi um bom achado, né, e o Davi Luiz, por exemplo, que eu acho que também foi interessante, porque veio de graça, né, ao que parece não vai ter um salário muito fora da curva, né, conseguiu contratar o Kusevich, que é um ótimo zagueiro. Então eu acho que o Fortaleza, né, fez uma ótima janela, né, e dentro ali dos parâmetros do cenário dos clubes, eu acho que o Fortaleza fez até a melhor janela até agora, né, porque não gastou muito, conseguiu preservar o time, o Vojvoda fica, né, veio jogadores pontuais ali para melhorar o elenco, não é? Mas enfim. Matheus, e aí, o que é que tu acha da janela do Lion? Bom, então, isso era o que eu acho que eu queria até dizer quando eu falei do Vitória. Eu achava que a janela do Vitória era melhor junto com a Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza foi cirúrgico no mercado, mano. Ele não buscou bons jogadores que só vêm para agregar e vêm para brigar para ser titular. O Fernandes,
E Borreiro, que já jogou aqui, já é jovem, já tem uma experiência com a língua, com a cultura do país. Eu acho também que o Hércules vai ser uma grande perda. Eu acho que saudável era o melhor meio-campista do Fortaleza, assim, com sobras. Então vai ser um desafio para o Vojvoda, né? Porque apesar do Paul Fernandes ser para mim o Paul Fernandes é a melhor contratação da janela do futebol nordestino. Eu acho que um jogador que o São Paulo estava desejando. Eu acho que até uma vitória assim, para o Fortaleza você conseguir um jogador que o São Paulo queria. E era um jogador que nem é questão de dinheiro, mano. Porque ele veio de graça, mano. Então ele preferiu, ele achou o modelo de negócio do Fortaleza melhor. Então vai ter uma questão assim. O bom é que o técnico é argentino, né? Você às vezes tem uma dificuldade pro estrangeiro, que o sul-americano que vem de fora, mas o técnico é argentino, então é até mais fácil para ele se familiarizar com a casa. Mas assim, eles mantiveram o Kusevich, que já veio, dispensa sobras, né? Foi talvez o melhor zagueiro do Fortaleza na temporada passada. Não gastaram, o Fortaleza não gastou praticamente nada, mano. Tipo assim, teve, sei lá, o Vitória pagou quase 10 milhões em 2 jogadores. O Fortaleza contratou ótimos jogadores e não gastou nada, mano. Olha isso, 9 milhões. Foi cirúrgico, manteve o técnico, manteve a base, perdeu os jogadores ali que não tem muito o que fazer, né? O jogador como o Hércules eventualmente iria sair. E só manteve o elenco mais forte para disputas da Libertadores, Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Eu acho que é o que eles vêm fazendo assim todo ano, mano. É sempre uma boa janela, sempre mantendo a média, sempre tentando fortalecer a equipe. Mas acho que o Ravel ele tem mais a falar, né? Antes de eu falar sobre Fortaleza, a primeira coisa, eu esqueci de dar os créditos para a pessoa que falou sobre o Lucas Alter, né? Que estava indo pro Vitória, estava por detalhes. A informação é do Vene Casagrande. Ele que trouxe a informação de que o Lucas Alter está a detalhes de fechar a contratação com o Vitória. Então, é isso. Segunda coisa, né? O Matheus falou sobre a questão do Paul Fernandes, que o Paul Fernandes preferiu o modelo de negócio do Fortaleza do que o de São Paulo. É interessante pensar nisso também, que o Gaston Ávila, o zagueiro que veio por empréstimo, né, do Ajax, um clube do Brasil teve a informação de que um clube do Brasileirão ofereceu o dobro do salário que ele receberia no Fortaleza para ele ir para lá. E ele preferiu ir para o Fortaleza do que ir para esse clube que pagaria o dobro do salário para ele. Eu ouvi que esse clube era o Bahia, né? Nada confirmado, mas eu ouvi que tinha sido o Bahia. Cara, existe a especulação de que existem 2 clubes que estão sendo especulados para ser esse clube aí que ofereceu o dobro. Um é o Bahia, que eu acho que pode até ser, se a gente pensar que o Bahia contratou aquele zagueiro, Santiago Ramos, isso, que é muito semelhante à questão do Gaston Ávila. Então eu não duvido de ser. Eles são, assim, são zagueiros jovens, argentinos, então eu não duvido que seja o Bahia, mas também teve muita gente falando sobre o Botafogo, porque o Botafogo tem esse histórico de atravessar o Fortaleza nas negociações. Fortaleza ia atrás de um jogador, o Botafogo vai lá, oferece bem mais e traz o cara, que foi o caso, inclusive, do Alexander Barbosa. O Botafogo atravessou o Fortaleza na negociação, que ele tinha dado a palavra que iria para o Fortaleza e foi para o Botafogo, que ofereceu bem mais. E eu acho que pode ser o Botafogo também. Se eu tivesse que apostar em um, eu diria que é o Botafogo. Mas não tenho essa informação. Essa informação não foi divulgada qual clube que foi. Sobre a janela do Fortaleza, assim, o Fortaleza traz jogadores com uma oportunidade de mercado absurda, né? Se você tirar o Kusevich, o Fortaleza trouxe todo mundo de graça. O Fortaleza trouxe o Gaston Ávila por empréstimo, claro, com opção de compra, mas trouxe o Gaston Ávila por empréstimo. Davi Luiz, Diogo Barbosa, o Breno, que chega para ser goleiro reserva, né? Porque o Santos pode estar saindo aí. O Breno, o Paul Fernandes e o Dylan Borreiro, todos de graça. E assim, o Paul Fernandes deve ser, a gente especula que ele seja titular. O Diogo Barbosa talvez seja o titular.
A gente não sabe se vai ser ele, se vai ser o Felipe Jonathan, se vai ser o Pacheco, que parece que está de saída, se o Fortaleza vai trazer outro jogador para jogar ali. O Davi Luiz a gente também acha que talvez pode brigar pela posição. O Gastão Ávila talvez seja. E o Kusevich, que foi o dinheiro aí total que o Fortaleza gastou, de 9,2 milhões, foi o Kusevich. Foi o único jogador que o Fortaleza comprou. E se a gente parar para pensar, né, comparando com o Vitória, que veio antes, o Fortaleza gastou 1 milhão a mais no Kusevich do que o Vitória gastou no Fabrício e no Wellington Rato. Então o Vitória gastou menos na dupla de ataque do que o Fortaleza no zagueiro. Mas, falando sobre o Fortaleza, né, firmou a permanência do Kusevich, que já estava pelo Fortaleza, já estava bem adaptado, fez uma boa temporada, foi o melhor zagueiro do Fortaleza no ano. Traz o Paul Fernandes, que briga por posição, que deve ser o titular, né? O Breno, que deve ser o goleiro reserva, o Diogo Barbosa, que a gente ainda não sabe, o Davi Luiz, que pode ser um zagueiro titular também, o Gastão Ávila, se for num sistema de 3 zagueiros, talvez jogue ele. O Fortaleza perde o Hércules, né? Uma perda gigante no meio campo do Fortaleza, mas bem vendido, 29 milhões. O Sebadios, que não pisou aqui, né? Voltou de empréstimo do Dinamo de Kiev, já foi vendido. Que eu gostaria de ver o Sebadios aqui, mas infelizmente já foi vendido. Falei isso no episódio da tier list do Fortaleza, né? Quem quiser ir lá ver. O Machuca saiu por empréstimo com um valor, né? O Fortaleza ganhou um dinheiro pelo empréstimo do Machuca. E existe a especulação de que o Pacheco está por detalhes de ir para o Grêmio. Está fechando com o Grêmio e tal. Então, assim, inclusive no episódio do Fortaleza, eu até citei que achava que o Pacheco estava querendo sair do Fortaleza. E parece que era verdade. Ele não estava jogando. Eu falei que o Pacheco podia estar saindo, que ele não estava jogando. Estava meio esquisito. Enfim, pode ser que uma coisa também não tenha nada a ver com a outra, mas é uma coincidência. Mas, enfim, com a saída do Pacheco, acho que fica Felipe Jonathan e o Diogo Barbosa, que chegou agora. Enfim, eu acho que a janela do Fortaleza, concordo com o Matheus, briga para ser a melhor. Fico entre Vitória e Fortaleza, talvez pendendo um pouco mais para Vitória, outra hora pendendo mais para Fortaleza, não sei. Mas acho uma boa janela do Fortaleza. E uma outra questão, né? Fortaleza vendeu o Hércules por 30 milhões, vendeu o Sebadios por 11, arredondando também para 11 milhões, praticamente 40 milhões, né? Praticamente 40 milhões de dinheiro no bolso aí. Acho que o Fortaleza ainda vai desembolsar um pouco mais de dinheiro e acho que deve ser num centroavante aí. Se fala muito sobre o Mastriani, que eu também falei muito no vídeo do Fortaleza, da tier list, né? Então pode ser que seja ele que esteja chegando, e aí pode ser que o Fortaleza seja o segundo que mais gastou na janela. Perfeito. Alguma coisa a adicionar, Matheus? Não sei se ele travou ali. Acho que ele travou. Mas enfim, vamos passar aqui então. Voltei. Voltou. Eu queria falar só uma adenda aqui sobre o Fortaleza, se vocês me permitem. Eu não te ouvi. Eu queria fazer só um adendo aqui sobre a janela do Fortaleza. Vocês me permitem? Por favor. Eu acho que o Davi Luiz não é aquele cara que... claro que não é mais o Davi Luiz, né? Ele também já é um jogador com mais experiência, perto de aposentadoria. Mas é aquele cara que traz aquela cancha que eu acho que falta pro Fortaleza. Cara com experiência, que pode dar umas dicas ali pros jogadores na hora de momentos mais decisivos. Que, às vezes eu acho que falta isso pro Vojvoda e pro Fortaleza. Aquele salto, só aquele saltozinho no final para concluir um jogo, para segurar um jogo. Eu acho que o Davi Luiz ele pode trazer essa experiência que ele já tem de campeão, né? De muita coisa na carreira, de experiência em várias competições, Copa do Mundo. Acho que essa coisa. Além do dentro de campo, o extra-campo ele pode. Foi o que o Daniel Alves quis ter pro Tite na Copa de 2000. Eu acho que. Falando um pouco sobre o que o Matheus falou aí, né?
No episódio do Fortaleza, eu até cito, eu falo, cara, o Fortaleza, eu acho que até o momento, né, o Vojvoda não renovou o contrato, então a gente acha que esse deve ser o último ano do Vojvoda, do Fortaleza, já que ele não renovou o contrato até então, né, até o momento que a gente está gravando. O Fortaleza deve ir para um tudo ou nada essa temporada, né? Deve ir para brigar por alguma Copa, alguma coisa aí, e por isso deve ter trazido o Davi Luiz também, por conta do que o Matheus falou. É uma liderança, é um cara que vai falar para a rapaziada, num momento que precisa segurar o jogo, ele entra e ele sabe fazer, ele segura, enfim, vai no mental também, e eu também diria mais, eu acho que o Davi Luiz ele chega também com uma promessa de alguma coisa além de jogador. Acho que talvez ele fique aqui para ser um diretor, técnico de base, enfim, alguma coisa assim. Eu acho que pode ser isso também. Eu acho que ele pode ficar aqui já para conhecer o ambiente e já virar um técnico de base, já virar alguma coisa assim. Eu tenho essa impressão a respeito do Davi Luiz. E já falando sobre também o último contrato do Vojvoda, o último ano de contrato do Vojvoda, já digo aqui, eu falei que o Carpini é o melhor técnico do mundo pro time dos outros. Ele saindo o Vojvoda saindo do Fortaleza, eu aceitaria o Carpini. Não é minha primeira opção, mas eu aceitaria ele. Caramba, hein? É claro, Essa é forte, né? Grande revelação aí do... Não é minha primeira opção, tá? Para substituir o Vojvoda. A gente sabe, cara. Sempre vai ser o Senna no seu coração. Não é o Rogério Ceni. Tem outro cara que eu acho que é o... Não é o Rogério Ceni. Já falei aqui, eu já falei algumas vezes. O meu sonho para substituir o Vojvoda é o BKSS. E aí depois vem alguns nomes ali, podia ser o Carpini. Mas para mim, a minha primeira opção, a minha prioridade é o BKSS. Mas enfim, chega de falar de Fortaleza, agora eu vou falar sobre o Vozan. O Vozen, né? Cara, Ceará que foi clube, não só o clube nordestino que mais contratou para a Série A, como o clube da Série A que mais contratou, né, nessa janela. Precisava, né? O Ceará se desfez de alguns jogadores, né? Hoje, logo mais cedo, praticamente confirmada a venda do David Ricardo, então, para o Botafogo, então é mais uma baixa, né? Se somando aí ao Eric Puga e ao Saulo. O Ceará fez muitas contratações, né? Mas existem críticas, né? Quanto a escolha dessas contratações, né? Trouxe o Fernando Sobral, repatriando o Fernando Sobral para a alegria do Matheus. O Matheus defendeu com unhas e dentes o retorno do Sobral, né, para o Ceará. Queria ele desde o ano passado, inclusive. Trouxe o Galeano, ponta, que jogou no São Paulo, estava no Nacional do Uruguai. Aí tem o Matheus Araújo, né, que veio por empréstimo do Corinthians, o Dieguinho do Goiás, o Éder, zagueiro do América, o William Machado, que talvez, na minha opinião, é a melhor contratação dessa janela, embora a mais importante tenha sido a do Pedro Henrique, mas, enfim, foram muitas contratações, né? E aí, Matheus? Eu quero te fazer, pelo menos, antes uma indagação. Manda. Vamos fazer o seguinte exercício. O Ceará não sobe para a primeira divisão, né? Imagina, o Ceará em 2025 vai jogar a Série B. Se esses mesmos jogadores fossem contratados para o Ceará jogar a Série B, eu diria assim, é uma boa janela do Ceará para a Série B. Uma ótima janela. Mas para a Série A? E aí, Matheus? Não, para a Série B eu diria que era candidato ao título. Para a Série A eu diria que é candidato ao rebaixamento. É simples assim, mano. Porque quantidade e qualidade são duas coisas diferentes. Não adianta você contratar 30 jogadores e 25... Então, assim, não é uma janela horrível, que pelo menos trouxe vários jogadores ali, dá para de jogadores que vão disputar posição, mas nem todos são, assim,
você, pô, esse cara na Série A, assim, né, eles trouxeram o Marlon, um bom zagueiro que já vem jogando há anos na Série A pelo Cuiabá, jogou pelo Corinthians também. O William Machado, que eu acho que apesar de não ter a experiência, a cancha de uma Série A, talvez ser, como tu disse, o melhor zagueiro que tenha sido contratado e uma das melhores contratações, assim, no geral. Aí você vem também com o Matheus Araújo, que eu acho que é interessante você trazer um jogador novo, assim, que não foi aproveitado no clube, não necessariamente quer dizer que ele é ruim, mas às vezes o Ceará já teve vários jogadores que não foram bem aproveitados em outros clubes, que vieram aqui no Ceará e jogaram bem. Então eu acho que não é um cara ali para compor elenco, eu acho que o Pedro Henrique é a melhor contratação, porque nos nomes que tem aí, é o único jogador assim que realmente teve um destaque no futebol brasileiro, mesmo que por alguns meses, eu acho que por um tempo ele foi um ótimo jogador no Internacional. Mas é isso, o resto é jogador que, ok, que você não chega. Que o problema, eu acho que dessas contratações é que alguns delas chegam para ser titulares, como quando deviam ser jogadores que chegam para compor elenco, para ser um reserva ali quando precisa. Acho que é complicado você. Antônio Galeano ser o seu ponto titular, mano. Para jogar na primeira divisão do. Sim, pode ser um jogador que no final do ano faça, sei lá, 8 gols, um jogador que seja destaque. Mas, assim, eu tô falando agora no papel, né? O que ele apresentou na carreira dele, o que ele pode apresentar no nível de primeira divisão de Campeonato Brasileiro. É complicado aqui, então, tipo, assim, eu gosto muito do futebol do Island, mas você não tem um camisa 9 para disputar a posição com ele. O seu centroavante é o cara que vai da Série B e o jogador para disputar a vaga com ele é o da base. Que, beleza, pode ser bom, pode ser promissor, mas é foda você subir para a primeira divisão e o jogador que você tem para disputar a posição com o seu titular é o jogador da base, mano. Não tem um jogador que veio contratado, mano. Eu acho que aquela janela foi ruim? Não foi. Mas podia ser melhor? Podia. A gente vê o Fortaleza, a gente vê o Vitória, que não gastaram assim, um rio de dinheiro e conseguiram contratar bem. Eu acho que é uma crítica à diretoria do Ceará, que não sabe olhar no mercado e aproveitar boas oportunidades, porque não é questão de não ter dinheiro. Você pode trazer vários bons jogadores de graça, por empréstimo. Tem várias outras opções de mercado que parece que só o Ceará que não utiliza. Mano. Todos os times sabem contratar, vem em moda, só o Ceará parece que não sabe contratar. E aí, Ravel? Criticou o Matheus. Disparou o Matheus Moreira. Assim, eu acho que eu concordo com o Matheus, porque tipo, assim, a sensação que a janela do Ceará me passa, de uma forma geral, é uma janela que é de como a gente gosta de falar aqui, né, pirulito. Uma coisa tipo assim, olha o tanto de jogador que eu trouxe aqui. Peraí que tá passando uma moto. Parece uma coisa tipo assim, olha o tanto de jogador que eu trouxe aqui. Olha só, nós trabalhamos muito, nós fizemos várias contratações. Parece uma coisa assim. Quando eu olho o geral da janela do Ceará, essa é a sensação que me passa. Eu acho que eles tiveram algumas contratações, vou colocar assim, criativas. Vou colocar assim, não vou nem dizer se é bom ou se é ruim, mas assim, criativo. Por exemplo, o Pedro Henrique do Corinthians. Acho que é uma contratação, sim, criativa, vai. Eu acho que o Fernando Sobral é um jogador que eu gosto. É um jogador que ele pode chegar no Ceará, além do que ele pode entregar dentro de campo, com uma vontade de vencer, pô, eu fiz história aqui, eu quero continuar, eu quero construir mais. Eu acho o Éder, o zagueiro, também, assim, parece ser uma coisa também um tanto quanto boa contratação criativa. Essas são as que eu destacaria. Mas a sensação que me passa é essa. É que o Ceará a diretoria do Ceará quis dar esse pirulito. Quis falar assim, olha o tanto de contratação. Vamos anunciar um jogador atrás do outro aqui para a torcida ver que a gente está trabalhando. Parece uma coisa assim. E a gente vê que o Ceará foi o clube que menos gastou, né? 4,4 milhões aproximadamente. E o Matheus até cita aí a questão dos outros times que contrataram, do Vitória, do Fortaleza. Eu acho que a comparação do Ceará não
deve ser com esses dois. Porque os dois estavam na Série A, o Fortaleza vai jogar a Libertadores. Eu entendi o que o Matheus falou, né? Que é uma questão de criatividade, não de valor. Que devia ser com a do Sport, que acabou de subir e fez uma janela infinitamente melhor. Era isso que eu ia dizer. A comparação do... Porque alguém pode dizer isso, né? Não tem como comparar. O Fortaleza vai jogar Libertadores. O scout do Fortaleza é isso. O Fortaleza tem esse poder de convencimento que o Ceará não tem. Vem pra cá porque eu vou jogar Libertadores. O Vitória também, né? Vai jogar Sul-Americano. Olha aqui, vem pra cá, eu já fiquei na Série A, agora tu vai só melhorar meu time. Mas a gente pode olhar para o Sport, que subiu da segunda divisão e gastou mais do que o Ceará. Também não estou dizendo que o Ceará gastar o que não tem, que o Sport às vezes faz isso, né? A gente conhece as equipes do Sport, às vezes gasta o que não tem, mas a janela do Sport, ela é bem criativa em relação ao Ceará. Foram menos jogadores, mas foi uma janela qualitativa e não quantitativa. Que a do Ceará parece ser o contrário, parece uma janela quantitativa. Olha só o tanto de jogador que eu trouxe. E não... Olha aqui, a gente fez um scout, a gente olhou esse cara aqui, a gente viu. A gente está trazendo... vou trazer um jogador da Série B, mas eu vou trazer esse cara aqui da Série B, que é um baita jogador que eu acho que tem nível de Série A. Vou trazer esse cara aqui da Série A, vou trazer esse aqui. Não parece ser isso. Não é isso que a janela me passa, a janela do Ceará. E o Ceará, ele tem, na minha opinião, né, uma das maiores perdas de um time aí, que é a saída do Eric Bulga. Porque o Ceará, ele além de não fazer uma janela boa, na minha opinião, ele ainda tem uma das maiores perdas. E para substituir o Pulga é o PH do Corinthians. É o Galeano, do Nacional. Então, assim, é complicado. Ou seja, a sensação que me passa é essa. Vamos trazer um monte de jogador para a torcida olhar e falar, nossa, eles estão trabalhando, a gente vai anunciar um atrás do outro, ficar anunciando que a torcida vai ficar, nossa, estão trazendo muito jogador. A sensação que me passa é essa. Verdade, né, Matheus? O Pulga saindo, né, por um preço até um pouco menor do que a gente achava que ele fosse ser negociado. O Ceará não tem 100% dos direitos, né? Não tinha, então não vai receber o dinheiro. Acho que é metade. Né, então, ou seja, o nível de amadorismo da diretoria. Um time que só tem metade do percentual do jogador, o valor que vende e sabendo que podia conseguir mais, não é nem exagero. Mas assim, eu não vou entrar. Só trazendo mais um elemento, né? O Pulga, ele pertencia também uma parte dele ao Atlético Cearense, não é isso? Igual o Hércules. O Hércules. Pois é, ele tinha 30% do Hércules e 50% do Pulga. Era aí onde eu ia chegar. Eu não vou entrar na seara do que o Matheus falou, né? Do amadorismo, não vou entrar nessa seara. Mas que o Atlético Cearense, ele costuma fazer esse tipo de venda. Eu vou te vender, mas eu vou ficar com uma parte do jogador. Então, quem se deu bem nessas vendas aí, na verdade, foi o Atlético Cearense. Quem mais se deu bem na venda do Hércules e do Pulga foi o Atlético Cearense. É verdade. Enfim, eu só queria primeiro fazer ressaltar aqui, né, mano? Meu colega Carlos Henrique não se acanhe, porque eu sei que você ficou chateado com a saída do Sobral, você tentou se disfarçar, mas você tá muito feliz com a volta dele. Porque eu lembro da sua chateação, né, mano? Quando o Sobral saiu, você achou que o Sobral ia ser uma peça importante pro acesso do time. Eu só quero aqui falar uma coisa que é inevitável citar, falando do Ceará, né? Mais uma vez, existe aquela novela sem fim, Vina, volta ou não volta. Vina tem mais uma indireta, né, no Instagram, na conta dele no Instagram, já querendo barrigar uma volta, né? Mas, assim, do meu ponto pessoal, não sei se o Vina encaixaria, né? É um cara... Porque, assim, o torcedor olha para o Vina de 2020, né? O Vina 5 anos mais novo. Pode parecer... Mas, se for assim, eu também quero o Magno Alves. Eu vou olhar para o Magno Alves de 2013.
Pois é. É foda, né, velho? Mas 2020 já classificam 5 anos, né? Jogando na segunda divisão da Arábia, né? Da Arábia Saudita. Então, cara, não sei. Sinceramente, não sei. Agora, sim, se eu fosse cravar alguma coisa, cara, eu diria que o Vina, inevitável, o Vina vai voltar para o Ceará, vai ter uma segunda passagem. Mas cedo ou mais tarde. Já pensou o Ceará usar o dinheiro da venda do Pulga para pagar o Vina? Perfeito. O Ceará deve ao Vina, inclusive, né? Aí o Matheus... Eles iam pegar o buraco que eles abriram e iam fechar, talvez. Já pensou? Imagina aí, Matheus, o Ceará paga a dívida com o Vina, traz ele com um salário astronômico, ele perde o pênalti do Vasco Rei, mais um, ele perdeu 2, né? Ele perde mais um pênalti, aí ele se vira para a torcida do Fortaleza, faz o sinal do 8C, aí briga com o torcedor do Ceará. Imagina, cara, é isso que tu quer, né, pessoal? Calma, cara, eu sei que tu tá feliz com a volta do teu ídolo, cara, mas não fica tão escancarado assim, cara. Aí, o Carlos e o Matheus aí, fãs do Vina. Fala também pro Carlos, né? De novo, a gente tá falando do Ceará agora, aproveita para mandar de novo aí o abraço, né? Já que abraço meu irmão, Davi Luiz. Queria que eu mandasse um abraço quando a gente falasse do Ceará, então tá aqui o Davi, mais um abraço. E é engraçado falar do Vina, né? É uma coisa que, pra gente não se alongar muito aqui, mas é como o cearense é refém, né, de volta de jogadores, né, de repatriar jogadores. É incrível. Tanto Ceará como Fortaleza. Exatamente. Tipo o Rafael, mano, defende a volta do Caio Alexandre em Fortaleza. Não, mas assim, ano passado, por exemplo, Fortaleza trouxe, por exemplo, o Moisés de volta. Não conseguiu viver 4 meses sem o Moisés. Trouxe de volta. O Pikachu. Cara, eu ia falar sério aqui, mas. Eu ia falar sério aqui, mas depois do que o Matheus falou, eu fiquei desnorteado aqui. Mas assim, o Fortaleza, ele tem tentado se livrar disso, né? É verdade. O Fortaleza, ele tem tentado parar de ser esse clube que é refém dos ídolos, assim. Que é, por exemplo, a torcida já pediu muito a volta desses aí, eu entendo até, porque jogaram bola aqui e ainda tem nível para jogar. Mas a torcida tinha muito essa coisa assim, tipo assim, um jogador mal comparando com o Vina, por exemplo, a torcida pedia muito a volta do Marcinho aqui e o Fortaleza nunca trouxe. Pediu muito a volta do Gustavo e o Fortaleza nunca trouxe. A volta do Yuri César. Eu ia falar dele, eu lembrei dele agora também, do David. A torcida pedia esses caras a diretoria não trouxe. Então, assim, o Fortaleza, ele tenta se livrar um pouco dessa imagem. E eu acho que daqui pra frente, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Esses caras não cabem mais. Não tem nível. Talvez um jogador ou outro, assim, uma situação muito específica. Mas eu acho que o Fortaleza hoje, ele já tenta se livrar dessa imagem. De ser esse time que, como o Carlos falou, é refém dos ídolos. Traz de volta aquele cara que jogou bola em algum momento ali. E que hoje já não cabe mais só porque ele passou ali. Acho que isso não vai mais acontecer. Ou tende a diminuir bastante. Mas aí eu tinha falado, né, para vocês, que eu ia fazer umas perguntas aí relacionadas a alguns jogadores, mas antes eu queria perguntar relacionadas aos clubes. Quem que vocês acham que teve a melhor janela de transferência? Desses aí que a gente falou, desses 5. Fortaleza. Como eu falei, eu fico na dúvida entre Fortaleza e Vitória, assim como o Matheus falou, né? E assim, eu acho que eu fui convencido pelo criativo do Carlos. Eu acho que foi uma janela mais criativa. Eu acho que a Fortaleza foi melhor assim, em jogador, o que vai ganhar concreto. Fortaleza. Eu confesso que o Carlos também. Eu acho que o Carlos acabou me convencendo também. Quando a gente começou aqui, eu tava com Vitória na cabeça, mas o Carlos acabou me convencendo. Acho que muito Fortaleza. E quem que vocês acham que fez a pior janela? Ceará.
Ceará. Até agora, Ceará. Cara, eu vou dizer para vocês que eu fico na dúvida entre... Assim, eu acho, assim, na dúvida, sim. Para mim é o Ceará, eu também acho. Mas, assim, para mim o Bahia vem logo atrás, cara. Juro para vocês que o Bahia, para mim, ele vem logo atrás. Porque o Bahia, ele gastou muito em coisas que não precisava e, na minha opinião, gastou mal. Sabe, assim, ele gasta muito dinheiro, cara. Mas aí é como diz o ditado, né? Pra gringo é mais caro. Então, se o Fortaleza fosse contratar o mesmo jogador... Se o Fortaleza fosse contratar o mesmo jogador que o Bahia, ele ia pagar metade. Até menos, talvez. Aí, quando os caras... tem alguém querendo contratar fulano de tal. Então... É X. É o Bahia. É 10X, então, agora. Pra gringa é mais caro. E agora, falando sobre os jogadores, eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Primeiro, eu queria saber pra vocês. Quem foi a melhor contratação? A minha do Fernandes. A minha do Fernandes, eu até falei no vídeo. Cara, eu ia falar ele, mas como vocês dois falaram, então eu vou mudar. Pra mim é porque, assim, a briga é entre o Paul Fernandes e outro cara. Só que o outro cara foi 29 milhões. E eu acho que ele não vale isso. Então, por conta do custo-benefício, ele cai pra mim. Mas pra mudar, eu vou falar o Eric, o volante, que foi pro Bahia. Pra mim, assim, eu gosto muito do Eric, eu acho ele muito bom jogador. Ele só não ficaria em primeiro pra mim porque o Bahia pagou 29 milhões no Eric. Que é um cara de 27 anos, é volante. Então, tipo assim, o valor que o Fortaleza vendeu o Hércules, o Bahia comprou o Eric. Mas, enfim. O Hércules é mais jogador. Bem mais e mais jogador. novo. E mais novo. Então, assim, mas para gringo é mais caro. Mas eu fico na dúvida entre os dois, mas assim, por conta... Para não dizer o mesmo que vocês, eu vou dizer o Eric. Eu queria saber quem foi o melhor jogador. Não a melhor contratação, o melhor jogador. Eu vou falar aqui... Eu acho que é o Davi Luiz, né? Pelo papo. É porque não necessariamente pelo que ele é hoje, né? Mas pela carreira. Então, se for pela técnica dele, se for pelo que ele ainda pode entregar, fica a critério de vocês. Mas para mim eu fico em dúvida entre o Paul Fernandes e o Davi Luiz. Mas eu vou de Paul Fernandes. Justo, eu acho que eu vou de Paul Fernandes também. Eu queria saber quem que foi o... Pior? Pode falar. Eu pensei que ia completar aí. Não. Eu vou perguntar aqui, mas eu acho que vai ser unanimidade. Quem foi o mais aleatório? O Gonçalo Paciência, com certeza. Foi o Gonçalo Paciência, mano. Não tem condição não, mano. Ei, mano, pra mim, eu nem consegui cogitar, mano, isso aí. Pra mim é o Gonçalo Paciência. Cara, que é isso, né? O cara veio, o português que veio do Japão. Jogou no Porto e no Schalke 04, cara. Mas, enfim. Pô, pelo amor de Deus, mano. Eu queria saber quem foi que já foi o mais aleatório, já foi o melhor, já foi a melhor contratação, né? Quem foi a maior perda? Dentro do termo de esquema de jogo, de dependência, é o Eric Puga. Será perdendo o Eric Puga? É a maior perda. É o Eric Puga, assim. Porque assim, o Hércules, você também poderia colocar o Hércules, mas o Fortaleza... Para mim não é nenhum nem outro. Não existe a dependência do Hércules, por exemplo. Para mim não é nenhum nem outro. Para mim é o Alejandro. É um bom nome também, o Alejandro. É um bom nome. Eu acho que o... Assim, eu fico entre Alejandro e Puga. Mas é porque eu coloco assim, o Vitória perdeu o Alejandro, mas, por exemplo, conseguiu repor ali com nomes interessantes. O Ceará não. Perdeu o Eric Puga. Não, então eu acho que o baque da perda do Eric Puga do Ceará é maior do que
a do Alejandro com o Vitória. Mas assim, porque o Vitória ele traz 2 caras que podem compensar os 15 gols do Alejandro. O Ceará traz um cara que é pior do que o que tinha. Não, é porque o que eu pensei mais foi só na perda, não na reposição. Pensando só na perda, para mim o Alejandro é a maior perda de longe. O Alejandro, claro, de longe nem tanto assim, porque o Pulga também era muito importante pro Ceará, mas assim, a gente viu que o Alejandro fez na Série A. O Alejandro fez um absurdo. Fez 15 gols, ele criando as jogadas dele às vezes, ele fazendo tudo. Meteu o gol de bicicleta. Era praticamente só dele, mano. O cara praticamente fez o gol mais bonito do campeonato. Ele ganhou o prêmio, né? De gol mais bonito do campeonato. Então, pra mim, eu vou de Alejandro. Eu acho que o Alejandro é em primeiro lugar, em segundo lugar o Pulga, em terceiro o Hércules e em quarto o Tassiano. Mas talvez, falando de reposição, talvez o Hércules até caia para quarto, porque o Hércules sai, o Fortaleza traz o Paul Fernandes. E o Tassiano saiu, o Bahia não trouxe alguém ali pro lugar dele. Mas, enfim, fica esses 4, mas eu diria o Alejandro. E aí eu queria saber quem que vai entregar mais. Quem que vocês acham que é o cara que vai mais entregar? Caramba, uma boa, viu? O cara que vai fazer mais pelo... Que às vezes não é o melhor jogador, mas o cara que vai entregar mais. Assim, eu também diria o Paul Fernandes, mas como eu tô falei ele algumas vezes, e ele é quase unanimidade, né? Eu acho que o Pulga vai fazer uma temporada muito boa pelo Bahia. Assim. Então, eu acho que talvez o Pulga. O Matheus, vocês travou aí? É a minha dúvida. O Pulga ou o Paul Fernandes? Eu acho que eu vou... o Paul Fernandes. Eu acho, assim... Eu fiquei um critério que eu fiquei na dúvida entre 3 nomes. 2 deles eram o Pulga e o Paul Fernandes. Só que eu tive muita dúvida se o Paul Fernandes ia ser titular. Não porque eu não acho que ele tem nível, mas por conta de rodagem de elenco, né? Muitas vezes o Fortaleza não tem o mesmo elenco, ele troca muito jogador. Então podia ser que ele não fosse o titular absoluto. A mesma coisa vale para o Pulga. Não porque o Bahia roda muito, mas porque o Pulga ainda é jovem, tá chegando agora, eu não sei se ele vai jogar. Assim, né? Não que ele não vai jogar, mas que ele não sei se ele vai ser o titular. Quem eu acho que vai chegar, botar a camisa e ficar a maior parte da temporada, vai jogar mais, vai entregar mais, é o Eric. Eu acho que o Eric ele vai ser o cara que vai mais entregar. Não o Pulga, né? Pra galera. Não, o Eric e o volante. Também do Bahia. Também o outro Eric do Bahia, o volante. E aí, por fim, a última pergunta, comprometer vocês. Não, vou fazer mais uma. Que contratação de outro time vocês queriam? Que contratação de outro desses times aí vocês queriam pro time de vocês? Cara... Agora eu... Tem algumas, né? Mas para escolher uma. Porque o meu time ele carece de várias posições, né? Aí fica difícil. É verdade. Não, mas se vocês pudessem escolher, se vocês quiserem falar outras, eu queria esse, aquele outro, mas se pudesse dizer uma só, definir uma, mas se quiser citar outros aí, porque eu posso falar por mim enquanto vocês pensam aí, né? Uhum. Eu acho que é melhor você dar a sua opinião. Quem? Eu acho melhor você dar a sua opinião, porque eu mesmo estou pensando em 5 nomes diferentes na minha cabeça. Tá, eu vou começar então. Eu acho que, assim, sem pensar no elenco do Fortaleza, eu queria o Eric, não o Pulga, o volante. Mas o Fortaleza é muito bem servido de volante. Então, talvez não fosse o melhor, mas uma volância com Eric e Paul Fernandes ia ser excelente. Mas talvez não fosse o melhor nome fazer o Eric. Então, Fortaleza é um time que carece de lateral direito.
é um time que carece de zagueiro. Então, pensando nisso, eu acho que talvez eu trouxesse vou pensar um pouco mais, mas eu acho que eu traria o Santiago antes do Bahia. Eu acho que seria o jogador que eu traria. Eu, de novo, escolheria o Paul Fernandes. Mas, de novo, também não repetir a mesma escolha. Cara, o que eu tô pensando aqui, talvez o Rodrigo Nestor é um nome interessante, entendeu? Eu acho que seria uma boa pro Ceará. Eu acho que seria uma boa pro Ceará. Eu tô entre Rodrigo Nestor e o Wellington Rato por causa da idade. Eu acho que o Wellington Rato também seria uma boa. Outros que eu pensei pro Fortaleza também. Sem ordem aqui. O Johan, do Sport. Um que eu gosto muito, mas aí, pô, se eu puder escolher qualquer jogador, eu trazer o Matheus Alexandre aí é sacanagem. Com todo respeito ao Matheus Alexandre. Eu gosto muito dele. Mas pô, eu posso escolher qualquer jogador, eu vou trazer o Matheus Alexandre também. Mas eu gosto muito dele. Seria um nome assim que eu sempre pedi no Fortaleza, o Matheus Alexandre. Mas enfim. E uma outra opção seria o William José, porque o Fortaleza teria mais um centroavante reserva. Nossa, eu nem sei o que é que você está falando, centroavante. E aí, eu vou fazer a última pergunta, né? Agora sim eu vou comprometer vocês. Quem que vocês acham que vai flopar? Eu tenho 2 nomes aqui. Eu acho que é o William José. Pela expectativa é um dos meus nomes. Acho que é ele. É um dos meus nomes. Eu pensei que você ia falar qual era a pior contratação de todas. A pior para mim, talvez a do Ceará também. Ou era o Kehler, goleiro, ou o Tubarão, dos dois. Mas eu também achei que eu tô terminando aí, de alguma contratação. Já tava pensando. Cara, eu pensei em fazer essa coisa. Eu pensei em fazer essa pergunta, mas aí eu vi as contratações do Ceará e conhecendo a opinião de vocês, eu pensei assim, pô, eles vão dizer 2 caras do Ceará e aí, pô, vai ficar complicado. Então não, eu vou perguntar isso. Aí eu pensei em perguntar quem que ia flopar. Eu acho que quem pode flopar, eu vou diferente. Eu acho que é o Lucas Lima. O Lucas Lima? Interessante. Interessante. É uma boa opção. Ele estava em 4º lugar de quem eu pensei que ia flopar. Um que eu acho que pode flopar, mas eu não acho que vai, é o Pulga. Porque eu fico assim, poxa, primeira divisão, o Rogério Ceni é um técnico mas é um bom nome para flopar. Eu também pensei, mas eu acho que... Assim, eu acho o Pulga um bom jogador. Mas assim, a gente sabe que o Rogério Ceni é um técnico complicado. O Pulga pode não jogar porque ele é muito novo e o Rogério Ceni pode preferir, por exemplo, o Lúcio no lugar dele, pode preferir outros caras no lugar dele. Então, não sei. Mas, assim, ele pode acabar não jogando e aí talvez fosse um flop, assim. Todo mundo acha... Eu acho ele um bom jogador, achava que ele ia chegar e ia jogar, então pode ser que não aconteça, pode ser um flop. Mas o Rogério Ceni é complicado, enfim, tudo isso. Mas acho que não. E aí eu ficava na dúvida entre o William José, que o Carlos falou, e o Gonçalo Paciência. Mas aí, cara, é uma sensação. O Gonçalo Paciência, ele nunca foi, assim, primor centroavante absurdo, que jogava muita bola, né? Ele não foi exatamente bem no Schalke 04, não foi exatamente bem no Porto, em alguns outros times. E, assim, pra mim, isso é só uma sensação, tá? Ele me parece ser aquele cara que vem, vai tirar uma onda, vai ver que o esporte não é um clube tão competitivo assim, aí ele vai largar. O esporte, como eu falei aqui, em alguma hora ele vai entrar em crise, e aí ele vai largar mais ainda, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa assim, ele vai chegar, não vai render tanto, o esporte vai entrar em crise, aí que ele vai largar mesmo. E aí vai ter a segunda parte, que eu acho que ele vai ser contratado por outro clube depois do esporte aqui do Brasileirão, e aí nesse clube ele vai render. Mas a cara do Gonçalo Paciência vai parar no Juventude, ou no Mirassol, no meio do campeonato. Me parece uma coisa tipo isso, entendeu? Que ele vai chegar no esporte,
não vai render, o Sport vai entrar, aí ele vai largar, aí a torcida vai pressionar, o Sport vai entrar em crise, aí ele vai largar mais ainda, aí depois disso ele vai ser contratado, por exemplo, por um Juventude, por um Paranaense, um Atlético Paranaense, né? Por um, enfim, um clube assim, sei lá, um clube X, um Red Bull Bragantino, uma coisa assim, e aí ele vai render, sabe? E aí a torcida, pra mim, ele tem a cara de ir pro Santos, por exemplo. Ele tem a cara de, tipo assim, depois do Sport ele vai pro Santos, e aí depois, quando ele tá no Santos, ele rende, faz gol. E pro Vasco, aí ele vai lá e faz gol. Pra mim, ele tem essa cara. Então, fechou aí, né? Fechou? As nossas palpites aí. Então, ok. Alguma coisa que vocês querem adicionar? Acho que tranquilo, né? E falar aí também, né? Exaltar aí que é o ano que mais teve nordestinos na Série A, na história, né? Então, exaltar aí os clubes nordestinos fazendo bons trabalhos, subindo de divisão, chegando na primeira divisão. E, enfim, boa sorte aí para os times desse ano. Perfeito. Então, mais uma vez aqui agradecendo a presença do Ravel e do Matheus, né? Comecinho de ano. As pautas são um pouco escassas, né? Muitas vezes, então a gente resolveu falar um pouco sobre o mercado da bola aqui. Nós vamos falar sobre o começo de ano de Ceará e Fortaleza, né? Mas a gente precisa de uma amostragem maior. O Ceará, nesse momento, jogando a sua partida pela Copa do Nordeste. Fortaleza estreia amanhã, dia 23, na quinta. Então, a partir daí, a gente vai poder, né, já ter um embasamento melhor, ter mais conteúdo para mostrar para vocês. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado ao Ravel, obrigado ao Matheus. E a gente se vê logo, logo, tá bom? Valeu. Tá.